ela que direciona a nossa casa. Então nós não vamos alugar a nossa casa com fiador, porque essa casa quem nos deu foi o Senhor. Essa casa não é nossa, essa casa é dele. É Ele que é o dono de todas as coisas. Tudo vem dele, tudo é para Ele. Nós vamos alugar de acordo com aquilo que a palavra nos autoriza, e baseado nesse conceito nós vamos descansar que Deus vai estar cuidando de todas as coisas. E amados, nós entramos num consenso desse e pensamos assim: conselho dos ímpios, porque é normal e muita gente faz isso, mas nós entendemos que a Bíblia é que direciona as nossas vidas. Ah, Sérgio, mas você é bobo demais, e se você tomar um prejuízo e se destruírem a sua casa? A casa não é minha, a casa é do Senhor, e é Ele que cuida de todas as coisas. Eu preciso viver de acordo com aquilo que eu acredito. E a gente vai muitas vezes pensando assim: ah, eu quero viver algo diferente em Deus, ah, eu quero ter experiências sobrenaturais, ah, eu quero ter uma direção que eu nunca tive. Mas amados, como você vai viver algo diferente se você faz do mesmo jeito que todo mundo está fazendo? Se você quer viver algo diferente em Deus, faça coisas diferentes, procure níveis mais profundos, entre mais na presença dEle, deixe que a fé te caminhe por um lugar que você não está vendo, mas é que Ele está direcionando. Isso é viver por fé. Nós somos um povo que vive por fé e não por vista, mas cada vez mais cristãos estão querendo viver de acordo com aquilo que estão vendo. Cristãos só estão caminhando por onde estão vendo. Amados, viver por fé é você caminhar no escuro, mesmo que seja num lugar que não tenha nada, mas à medida que você vai dando passos, degraus vão aparecendo, Deus vai sustentando, Deus vai conduzindo, Deus vai fazendo. Deus quer levar a igreja a um novo nível de fé. Chega de uma fé rasa, chega de uma fé dentro daquilo que está vendo. É tempo de vivermos uma fé do impossível, uma fé do sobrenatural, uma fé daquilo que nós não vemos, uma fé que vai além daquilo que nós entendemos. Deus nos chama para isso. Chega de conselho dos ímpios, chega de verdades que o mundo tenta nos trazer. A nossa verdade está aqui. É Deus falando conosco, é Deus se revelando a nós. O conselho dos ímpios fala assim: quem perdoa é besta, desculpa a palavra, quem perdoa é trouxa. Enquanto a palavra de Deus diz: se baterem na sua face, dá a outra, se pedirem a sua capa, dá a túnica também. Ah, amados, vamos voltar para a palavra, vamos voltar para os princípios do Senhor. O conselho dos ímpios fala que você precisa amar quem é teu amigo. A palavra de Deus fala que você precisa amar até aquele que te persegue. O conselho dos ímpios fala que a mulher tem que ocupar seu espaço e estar acima de qualquer autoridade, que a mulher não precisa de homem para viver. O conselho bíblico fala que o homem é sacerdote da sua casa. Fala que a mulher, ela é a glória do homem. Agora, talvez os irmãos estejam assim, fala que a mulher deve ser submissa ao homem, e talvez os irmãos viram para a mulher: tá vendo aí, mulher, para ser submissa, você me seguir. Mas sabe qual tem sido o problema de muitas mulheres que não conseguem ser submissas? É porque submissão é você estar sob uma missão, e a missão é do homem. Mas muitos homens na nossa geração não sabem de onde vieram nem para onde vão, não têm o senso de missão e nem vão buscar isso de Deus. Então, homens, levantem-se, adotem sua missão, seja claro para sua família e fala: olha, a nossa missão é essa, nós vamos caminhar nisso. E eu tenho certeza que as mulheres vão estar debaixo dessa missão. A sua esposa, os seus filhos vão olhar e falar: papai tem uma missão, o meu marido tem uma missão, e eu vou seguir essa missão juntamente com ele. Deus nos chama para isso. O conselho dos ímpios fala que o importante é ser feliz, que não tem problema de você levar vantagem de forma desonesta, mas a palavra de Deus fala que melhor é você ter pouco com o Senhor do que você ter muito longe dele. Então, amados, nós precisamos pensar, porque muitos têm caminhado e seguido o conselho dos ímpios, realidades que o mundo tem trazido, que tem impregnado até mesmo a igreja do Senhor Jesus, e isso precisa de ser finalizado, isso precisa acabar. Quando a gente vai falar do segundo nível, sobre o caminho dos pecadores,
A gente precisa entender que os cristãos não são como termômetros. Eu gosto desse exemplo do termômetro e do termostato. O termômetro, ele chega no ambiente, ele sente o ambiente e ele mostra a temperatura do ambiente. Ou seja, ele o ambiente não influencia nada nele, pelo contrário, ele é influenciado pelo que o ambiente traz. Enquanto que o termostato é o contrário. Ele chega no lugar, ele é ativado, e à medida que ele é ativado, a temperatura dele alcança todo aquele ambiente. Deus quer levantar uma igreja assim, que vai fazer a diferença por onde for, que vai estar lá talvez no supermercado onde você trabalha, e lá no supermercado as pessoas vão olhar e falar: ali tem um homem de Deus. Ah, tem alguém doente, chama aquele homem lá. Ah, mas ele não é pastor. Não, ele não é pastor, mas ele é um homem de Deus. Ele é um homem que anda com Deus, independente do título. Ele é um homem que está com Deus. Chama ele que ele vai fazer uma oração, e a cura vai acontecer. Onde nós estivermos, embora está todo mundo fazendo, isso é tão normal, precisa se levantar uma igreja como um exército, que vai fazer as coisas diferentes e andar de acordo com a palavra do Senhor. Eu vejo exemplo de um jovem que trabalhava num supermercado, e um dia o patrão dele virou: olha, eu preciso que você altere algumas notas aqui, e essas notas a gente não pode colocar no valor que está, e você vai alterar. E ele falou: olha, eu não minto, eu não vou fazer isso, eu não tenho como fazer isso que o senhor está pedindo, porque vai contra princípios que eu carrego. E o patrão dele ficou furioso e falou assim: mas como assim? Ele falou assim: eu falo a verdade e eu me guio pela verdade. E o que aconteceu com aquele jovem? O patrão dele mandou ele embora, ele foi dispensado naquele dia. Sabe o que aconteceu? Ele ficou por meses desempregado. Porque às vezes a gente quer ouvir uma história assim: naquele dia ele foi mandado embora, e no outro dia ele recebeu uma ligação e recebeu o dobro do que ele ganhava. Queridos, nem sempre isso acontece, porque nós somos provados naquilo que cremos. E aquele jovem ficou por muito tempo desempregado, mas chegou um dia que ele recebeu uma ligação. Era o seu ex-patrão, e ele falou assim: olha, você está trabalhando? Não estou desempregado, desde aquele dia que o senhor me liberou. Falou assim: pois é, teve uma auditoria aqui no mercado e tinha um monte de coisa errada, e eu preciso de alguém para gerenciar o mercado, só que eu não confio em ninguém. A única pessoa que eu confio é você, porque você não mente. E aquele jovem voltou numa outra posição, honrado por Deus, porque ele cria em princípios. Amados, uma vez eu vivi uma situação dessa, já contei aqui várias vezes. Talvez os irmãos mais novos nunca ouviram. Eu era tenente da Marinha e recém-formado, estava no quartel, e teve um dia que teve uma festa dos oficiais. E nessa festa o pessoal estava bebendo, algumas pessoas bebendo lá, cerveja e outras coisas. E o comandante do quartel, que era um coronel, deu uma doida nele no dia, e ele falou assim: hoje todo mundo vai beber com o comandante. E aí ficou aquele negócio. Já tinha acontecido isso uma vez, e no dia que aconteceu eu não estava. E eu cheguei em casa, conversei com a Ju, falei: amor, aconteceu isso lá no quartel hoje, graças a Deus eu não estava. Aí eu falei assim: porque se eu tivesse, eu ia bater de frente e eu não ia beber. Aí na hora ela falou assim: cuidado com o que você está falando, o diabo está ouvindo, e isso pode acontecer de novo. Ouve a sua esposa, irmão, tá vendo? Estou falando. Queridos, passaram-se alguns meses e aconteceu, e eu estava lá. E eu lembrei de tudo aquilo, e quando ele botou aquela pressão, eu fiquei quieto na minha. Passou aquele negócio, e um colega meu que também é cristão virou e falou: comandante, o Sérgio não bebeu. E aí ele foi e falou assim: é verdade, traz lá um copo de cerveja para o Sérgio beber. Então, queridos, vocês pensem, um contexto militar, um coronel falando para um tenente que ele precisava obedecer, e ficou aquele clima horrível no ambiente, todo mundo agoniado. Teve gente que falou: Sérgio, bebe, pelo amor de Deus, Sérgio, bebe. E eu falei assim: comandante, eu não vou beber. Eu nunca coloquei um copo de cerveja na boca, e não é porque o senhor quer que eu vou colocar. E ficou aquele clima horroroso. Eu sei, queridos, que ele era quem me avaliava, e eu sei que ali eu poderia estar jogando uma carreira fora. Eu sei que ali eu poderia manchar toda a minha história.
Mas naquela hora me importou mais agradar o meu Senhor. E eu falei assim: não é homem nenhum que vai fazer com que eu desobedeça princípios da palavra. Não é homem nenhum que vai me forçar a fazer algo que eu não acredito. E Deus nos chama para nós sermos levantados como uma igreja assim. Se naquele momento eu pensasse na minha carreira, eu beberia rapidinho aquele trem, ninguém ia ficar escandalizado. Mas naquela hora eu pensei no meu Senhor, e eu quero viver para agradar a Ele. Eu aprendi a viver para agradar a Ele. Ah, você é perfeito? Não, falho. E muitas vezes, queridos, eu falho. Mas naquele momento eu escolhi fazer a vontade dEle. E até hoje eu colho frutos dessa semente que eu semeei, eu tenho certeza disso. Então que nós possamos viver essa realidade. Conselho do mundo. O conselho do mundo não pode tomar conta das nossas vidas. Porque muitos estão nas igrejas, mas em determinados momentos abrem concessões, negociam princípios, absorvem esses conselhos e a partir daí cedem a mais um nível, param no caminho dos pecadores. Ah, mas não tem nada demais. Ah, está todo mundo fazendo, e os princípios são relativizados. Amados, a palavra de Deus fala em 1 Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo. É 1 Timóteo ou é 2 Timóteo? Agora é 2, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Ou seja, o texto fala, é toda a escritura, não é só uma parte, não é só o Novo Testamento, não é só as cartas de Paulo, não. Toda a escritura é inspirada por Deus para nos trazer uma direção, para nos mostrar um caminho a seguir. E hoje a gente ouve muitas pessoas: ah, mas era naquele tempo, ah, mas não é bem assim, ah, mas hoje as coisas são diferentes. Não, queridos, passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Creia, aqui está toda a verdade, aqui está tudo que você precisa para ser feliz e bem-aventurado, aqui está tudo que você precisa para seguir os propósitos e a vontade de Deus sobre a tua vida. O caminho de Deus é perfeito. Salmo 18:30. Melhor coisa é nós seguirmos o caminho do Senhor, seguirmos a vontade dEle. Por mais que a gente possa pensar: ah, está todo mundo fazendo, o caminho de Deus é perfeito, e as promessas do Senhor sempre se cumprem. E quem anda no caminho de Deus e aguarda as promessas dEle, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Aleluia! Essa é a realidade da nossa vida. Hoje a gente ouve pessoas: ah, pode isso, ah, pode aquilo, ah, é pecado isso, ah, é pecado aquilo. Irmãos, Deus nos escolheu para ser reino de sacerdotes. Precisamos parar com esse pode, não pode. À medida que nós vamos mergulhando no Espírito Santo, mergulhando na presença dEle, Ele mesmo vai nos mostrando o que podemos fazer, Ele mesmo vai nos mostrando o caminho a seguir, Ele mesmo vai mostrando a realidade que nós precisamos seguir. Você quer ver um exemplo? Uma vez aconteceu comigo, há um tempo atrás. Eu gostava muito daquele stand-up comedy. Eu achava engraçado, eu perdia horas do meu dia assistindo aqueles vídeos, que até era engraçado, mas não me alimentava em nada, não acrescentava nada para mim, eu só dava algumas risadas. E um dia, eu estava viajando para o Rio de Janeiro e tinha um show de um ator que eu gostava muito. E eu fui lá no teatro para assistir o show dele, e assisti do meio para frente do show. O show perdeu a graça para mim, queridos. E foi dando um incômodo, um trem ruim dentro de mim. E eu falei: meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E eu lembro que acabou o show, eu descendo a escada rolante do teatro. O Espírito Santo falou assim: filho, esse não é um ambiente para você. Esse não é um ambiente que eu tenho para você. Eu não gostaria que você estivesse aqui. E eu falei: meu Deus, eu nunca mais vou. Me perdoa, porque eu não atentei a sua voz antes de ir. Aí você me pergunta: Sérgio, stand-up comedy é pecado? Dentro da palavra de Deus eu talvez não tenha elementos para te dizer se é ou se não é pecado. Mas para mim, o Espírito Santo falou: filho, eu não quero que você vá. Então Deus quer nos chamar a um nível de intimidade tão grande com Ele,
que nós não vamos ficar perguntando: pode, pastor? Pode, não pode? É pecado, não é pecado? Não, é Ele que vai mostrar e falar assim: filho, está todo mundo fazendo, tá, mas eu não quero que você faça. E as exigências de Deus, amados, são para os íntimos. Então quanto mais nós vamos entrando nele, quanto mais nós vamos nos desfrutando da presença dele, mais ele vai mostrando, mais ele vai falando. E mesmo que as pessoas olhem e falem assim: nossa, mas você é careta, hein? Nossa, quer ser mais crente que todo mundo. Não, eu não quero ser mais crente de todo mundo, mas eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me amou, e tudo que eu quero fazer é agradar a Ele. Aleluia. Não podemos estar assentados na roda dos zombadores. Nós não podemos aceitar o conselho, passar de aceitar o conselho para a prática, e em sequência ir para um lugar de ridicularizar aqueles que estão no caminho. Isso pode até mesmo acontecer dentro da igreja, como eu já disse. Isso até mesmo pode acontecer nos nossos contextos de cristãos, religiosos. Mas Deus nos chama para um autoexame e observarmos em que áreas da nossa vida nós precisamos de transformação. Áreas que talvez nós estamos assentados sim na roda dos zombadores, e todos nós precisamos avaliar isso dentro de nós. E talvez hoje seja o dia de levantarmos e voltar para o caminho contrário, e voltar para a presença do Senhor, e voltar para uma vida dentro do plano e da vontade dEle. E esse texto continua dizendo: olha, feliz é quem não faz essas coisas, mas pelo contrário. E aí ele traz o contraponto, ele traz o outro lado, ele traz a outra direção, ele traz uma forma completamente diferente. Olha, pelo contrário, se vocês agirem de uma forma completamente diferente, o homem tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Oh, aleluias, querido. O ensinamento, a lei, a palavra do Senhor é o que faz toda a diferença, é o que nos mostra o caminho a seguir, é o nosso grande manual de vida, é Ele que traz a direção, é Ele que traz o cuidado. Josué capítulo 1, versículo 6. Moisés havia morrido, o povo estava para conquistar a terra prometida, e Deus chama Josué e fala: olha, você que vai conquistar. E Deus começa a falar com ele: olha, seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Então somente, versículo 7, seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para um lado nem para o outro, assim você será bem sucedido em tudo quanto fizer. Você quer ser feliz, quer ser bem sucedido? O texto fala: não se desvie da palavra nem para a direita nem para a esquerda. Siga essa direção, siga esse caminho, siga o que Deus está mostrando. Ele é a direção que nos dá o caminho correto e o caminho perfeito. Eu comentei com os irmãos hoje de manhã, eu quando era instrutor lá na academia de polícia, eu dava aula de orientação terrestre. E a orientação terrestre é você se guiar por um terreno desconhecido. Hoje isso está muito fácil, porque nós temos aí os aplicativos Google Maps, Waze e tantos outros, que você coloca o endereço e você vai seguindo para lá. Mas antigamente não era tão simples assim. E até mesmo hoje, se nós formos navegar por um terreno que não tenha ruas e não tenha um mapa determinado, é muito difícil de você se orientar. Você precisa de um GPS portátil ou então de uma bússola. E antigamente a gente usava muito a bússola. Eu estou falando de quase 30 anos atrás. E toda vez que a gente ia navegar, talvez uma distância muito longa, a nossa navegação precisava ser o mais rápida, o mais precisa possível. E nós, às vezes, teríamos que andar quilômetros, 10 quilômetros de distância. E à medida que nós íamos andando, nós íamos pegando referenciais ao longo da caminhada para poder chegar no objetivo final. Era esse o processo. Só que quando nós íamos andando, às vezes não aparecia referencial, às vezes era um campo aberto, um terreno, e o referencial não batia na direção. Vamos supor, se eu tivesse que ir nessa direção aqui, essa era a direção do meu objetivo, eu colocava a bússola e olhava e não tinha nenhuma referência. Aí sabe o que era comum muitas pessoas fazerem na navegação? Olhava e falava assim: olha, tá vendo aquela árvore lá na frente? É um pouquinho à direita da árvore,
mas vamos na árvore que vai dar certo. Aí andava. Chegava na árvore e falava: tá vendo aquele poste? É um pouquinho à direita do poste, mas vamos no poste que vai dar certo. E a cada 1 quilômetro que a gente andava numa direção errada, em 1 grau de diferença, lá na frente dava mais de 300 metros de diferença do objetivo. O que isso significava? 1 grau de concessão que eu dava de desvio, andando 1 quilômetro, quando eu chegasse lá, o meu objetivo real estava a mais ou menos uns 300 metros de mim. Eu não atingi o objetivo. E um dia, pensando nisso, o Espírito Santo falou: tem muito crente que age desse jeito. Eu falei: mas como assim, Senhor? Aí falou: as referências estão traçadas. A minha palavra tem uma referência clara do caminho a seguir. Só que na hora que as pessoas vão navegar e viver a sua vida, elas abrem concessões pequenas, elas abrem pequenos caminhos. E quando ela chega lá na frente, fala assim: eba, eu cheguei no meu objetivo, eu acertei, eu estou no fim. Chegou no fim, mas o objetivo está a metros de distância. Ei, amados, não abra concessões. Siga a referência da palavra. E vai ter um dia que você vai chegar diante do Senhor e falar assim: ei, eu cheguei no meu objetivo, eu não abri concessões, e agora está guardada para mim a coroa, aquilo que o Senhor reservou para mim, o meu futuro está garantido. É essa esperança que nós temos no Senhor. Caminhe de acordo com a direção dEle. Viva uma vida de fidelidade à palavra, na leitura, no estudo, na meditação, na obediência. De nada adianta você ser um estudioso da palavra se você não obedecer a tudo que está escrito nela. De nada adianta você: mas eu leio todo dia, mas se você não parar para entender os segredos daquilo que o texto diz, o que o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração, porque talvez você pode ler um versículo diversas vezes, e toda vez que você lê, o Espírito Santo vai trazer uma mensagem diferente à sua vida. Então a meditação na palavra é você olhar para um versículo e falar: Espírito Santo, o que o Senhor está querendo dizer com isso daqui? O que o Senhor tem para mim através dessa palavra? Ministra o meu coração, ministra a minha vida. O mundo caminha com seus princípios e sua verdade, suas teorias, que podem parecer ser muito atrativas, mas é necessário que se levante um povo que não se encanta com esses manjares. Há uma lei mais perfeita a seguir, há uma sabedoria maior, há um único caminho. Não há maior felicidade do que na busca por princípios da palavra de Deus. E com isso, queridos, nós experimentamos resultados em nossas vidas, em nossas famílias, na igreja do Senhor. Mas o texto do Salmo 1 continua dizendo: olha, ele é como alguém que medita na lei dia e noite, é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo quanto faz prospera. Amados, eu li esse texto já diversas vezes na minha vida, mas há um tempo atrás, quando eu estava lendo, é como árvore plantada, a palavra como deu um salto assim. Eu olhei para esse como de uma forma que eu nunca tinha olhado, e o Espírito Santo falou assim: sabe o que é isso, filho? É como árvore plantada. Não está dizendo que é uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, porque às vezes a gente quer viver a nossa vida em Deus, e a gente quer olhar tudo à nossa volta e ver as coisas mais perfeitas e maravilhosas. A gente, quando vai numa zona rural, na roça, a gente sabe onde tem um curso d'água, onde tem um riacho, onde tem um córrego. Por quê? Ali naquele lugar as árvores são mais verdes, mais frondosas, tem sombra. Até mesmo nesse tempo de seca, à beira dos lagos, as árvores são verdes, tem saúde. E muitas vezes na nossa vida, a gente olha ao redor e fala assim: eu estou num deserto, está tudo difícil, está tudo muito ruim. Mas a palavra de Deus fala que aquele que não anda no conselho dos ímpios, que tem o seu prazer na lei do Senhor, não importa onde ele esteja, ele será como árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Ei, meu irmão, não vai faltar alimento, não vai faltar sustento, não vai faltar direção, não vai faltar cuidado. Os ribeiros das águas, a água da vida, vai trazendo sustento para a sua vida. Mas eu estou olhando do lado, está tudo muito ruim. Mas a minha família está acabada. Mas estou vivendo crise financeira. Mas vivendo os princípios de Deus, você será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas.
Creia nessa palavra, mesmo que tudo ao seu lado possa parecer difícil, siga os princípios da palavra do Senhor, e você vai experimentar um alimento que vai te nutrir, um alimento que vai fazer com que você seja forte em meio a um dia mau, um alimento que vai fazer com que você viva a dificuldade, tendo paz no seu coração. A gente ouve aquele texto que fala assim: olha, esse é o dia que o Senhor Deus fez, e nós vamos regozijar e nos alegrar nele. Só que a gente quer regozijar e alegrar só no dia bom, e a nossa vida é composta de dias bons e dias mais, dias tranquilos e dias difíceis. O texto não fala: olha, esse é o dia feliz que o Senhor fez, se alegra nele. Esse é o dia que o Senhor Deus fez. Mas quando nós andamos com o Senhor, o dia pode ser bom ou pode ser mau. Nós podemos estar num deserto ou estar em um oásis, mas é o dia que Ele fez, e nós vamos nos alegrar, nós vamos nos regozijar, porque Ele é um Deus que traz uma paz que excede a todo entendimento, a paz em meio às dificuldades, a paz em meio às lutas da vida. A árvore na margem do canal, ela tem alimento, ela tem nutrição, ela tem águas até o mais profundo, e quanto mais cresce, mais ela se alimenta e fortalece. A realidade de um cristão que vive princípios da palavra, independente da geografia, independente do lugar, seja num deserto ou seja num rio, ele é como árvore plantada a ribeiro das águas. Não se trata de onde você está, mas do posicionamento que você assume diante de Deus. Pode estar passando por lutas, problemas, dificuldades, não há de faltar alimento, não há de faltar cuidado. O texto continua dizendo: dá fruto na estação certa. Outra coisa difícil que eu aprendo com isso aqui, queridos, a gente quer dar fruto o tempo todo. Às vezes, se nós estamos numa estação onde nós não estamos dando fruto, mas o nosso irmão do lado está frutificando, a gente olha e fala assim: ei Deus, cadê eu? O Senhor não está olhando para mim? Vai ter a hora que você vai dar fruto, mas também vai ter a hora que você vai estar sem fruto nenhum. E quando nós não temos frutos, nós temos que olhar para o nosso próximo e celebrar ele. Fala: essa é a estação do meu irmão, eu vou celebrar, porque a minha estação está chegando, e eu estou vivendo os princípios da palavra, e quando chegar, eu quero estar pronto para dar muitos frutos, e alimentar muitas pessoas, e alimentar muitas vidas. Tempos de deserto são tempos de preparação, tempos onde os frutos não vêm, são processos de Deus na nossa vida, e nós precisamos crer nos processos, e saber que o Deus que está no controle de todas as coisas é o Deus que nos conduz até mesmo quando parece que a gente está num casulo. A lagarta falou: eu vou virar uma borboleta. Ninguém acreditou, só a borboleta. Então, pessoas que já viveram processos sabem aquilo que Deus pode fazer. Salmo 77, se eu não me engano, o texto fala sobre crises que o salmista estava vivendo, sobre dilemas na vida dele. Ele começa falando sobre diversos dilemas. Senhor, eu clamo por socorro. E ele vai falando, nós não vamos ler, depois vocês leiam esse texto. Mas lá no versículo 11, ele inicia do verso 1 ao 11, ele começa a falar de diversas lutas e problemas. Aí no verso 11 ele diz: eu recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Sabe o que te sustenta no dia difícil? É você lembrar de tudo aquilo que Deus já fez, é você ser grato por tudo que Ele fez, e aí nós vamos poder viver a vontade dEle, mesmo que não estejamos dando frutos. As suas folhas não murcham, protegido contra predadores, forte em meio às circunstâncias, homens e mulheres que não desanimam, porque possuem a sua confiança no Senhor. Quando o Senhor direciona a nossa vida, todas as coisas acontecem, sendo bom ou sendo ruins, nós cremos que Ele está no controle. Nós não somos abalados por circunstância, por medo, mas quando nós estamos envolvidos na vida com Deus, a confiança nele precisa ser uma âncora que nos sustenta, seja no dia bom ou seja no dia mau. Deus quer levantar uma igreja que confie nele acima de todas as coisas, que saiba que Ele está cuidando, que saiba que Ele está fazendo. E o Salmo 1 termina dizendo que prospera em tudo que faz. Pastor Ricardo, quando leu sobre as ofertas, ele falou a respeito da prosperidade na família, prosperidade em diversos níveis.
E hoje muitos pensam, prosperidade financeira. Não, queridos, a prosperidade não é só financeira, porque há muitas pessoas que têm dinheiro, muito dinheiro, mas são tão pobres, porque não têm prosperidade. A prosperidade em Deus é uma vida de plenitude, uma vida de paz, uma vida dentro dos princípios e da vontade dEle. Não apenas riquezas, como muitos pensam, mas uma bênção em todos os aspectos. Uma bênção na família, bênção no ministério. Quando eu penso sobre prosperidade, eu lembro do Salmo 128, os primeiros versículos, que diz assim, feliz o homem que teme o Senhor e anda em seus caminhos, desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Versículo 3: sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar, seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Isso é prosperidade. Você pode não ter nada na sua conta bancária hoje, mas se você tem isso daqui, você sabe que Deus está sustentando e cuidando da sua vida. Viver em prosperidade com Deus é viver dentro dessa realidade. O Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É uma realidade diferente dos perversos. Muitos são como palhas levadas pelo vento, vivem sem objetivo, sem missão, sem destino, e serão destruídos pelo fogo. Mas os justos têm o seu caminho guardado pelo Senhor. Provérbios capítulo 4, versículo 14: os justos têm proteção, direção, condução. Eles vivem um caminho que leva à vida. O texto diz: não imite a conduta dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Versículo 18: o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o pleno clarear. Põe na NVI, por favor, Fernandinho. O caminho dos justos é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus nos chama para viver um caminho de justiça nele. Deus nos chama para viver uma nova realidade nele. Deus nos chama para deixar de lado todos os conselhos dos ímpios, para nós entrarmos nesse lugar de busca, a fim de cumprir a nossa missão por onde formos e fazer com que muitos alcancem essa verdade. É tempo de levantar uma igreja que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É tempo de levantar-se uma igreja que confia no Senhor acima de todas as coisas. E eu quero encerrar lendo mais um texto, Isaías 40, 31. Os que confiam no Senhor. Isaías 40, 31. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aonde você tem colocado a sua esperança? Talvez você está cansado com a vida, cansado com as tribulações, cansado com as lutas. Será que a sua esperança realmente tem estado no Senhor? Porque às vezes muitos já voaram um dia, muitos já viveram algo sobrenatural em Deus, mas foram se cansando no caminho, e aí foram vivendo o processo. Voavam, começaram a correr, começaram a caminhar, e nessa de caminhar, entrou lá no Salmo 1, começou a caminhar no conselho dos ímpios, até parar e se assentar. Hoje Deus chama você, e eu tenho certeza que o Espírito Santo tem ministrado sobre a sua vida, quais as áreas da sua vida que você precisa mudar. E hoje Deus te chama para levantar-se da roda dos escarnecedores, começar a caminhar no destino contrário, até o momento que você vai voltar a andar, você vai voltar a correr, até você voar em Cristo Jesus e ter experiências sobrenaturais com a presença dEle, ter experiências que você nunca teve, viver um evangelho de verdade e não uma religião protestante, mas viver um evangelho de um Deus que transforma todas as coisas. E eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Deus pode transformar, Deus quer transformar as nossas vidas, para que a gente possa viver diferença, para que esses 40 milhões de evangélicos no Brasil ganhem toda a nação,
Mas os evangélicos precisam se posicionar. E precisa começar em nós, queridos. Precisa começar na nossa casa. E eu quero orar com você. Antes eu quero saber se tem alguém aqui que nunca fez uma decisão por Jesus Cristo, de falar assim: olha, eu quero seguir a Jesus como meu único Salvador. Eu quero viver essa vida de alguém que é capaz de voar, confiando no que Deus pode fazer. Tem alguém aqui que nunca fez essa decisão e hoje quer escolher a Jesus como seu Salvador? Ou alguém que já decidiu, mas esteve afastado por um tempo e quer retornar para a casa do Pai hoje? Tem alguém aqui, queridos, que quer fazer essa decisão hoje de escolher a Jesus Cristo como seu único Salvador? Eu creio que todos já sejam salvos. E eu creio também que o Espírito Santo está ministrando o teu coração. E nós vamos orar agora. Nós vamos orar e eu quero convidar você. Se você recebeu essa palavra e o Espírito Santo falou algo que você precisa de transformação, se você quer receber uma oração para ser encorajado a viver essa realidade, a viver longe dos conselhos dos ímpios, a ter um amor pela palavra que você nunca teve, a viver uma vida diferente de busca pela palavra, de meditação na palavra, para que você possa experimentar na sua vida, na sua casa, a plena felicidade. Às vezes você que olha ao redor e vê tudo difícil, tudo ruim, mas que você quer ser nutrido por essas correntes de águas, você quer ser nutrido por esse rio para que você dê um fruto na estação certa. Se você quer receber uma oração, eu queria convidar você a vir aqui à frente. E nós vamos orar, os obreiros estarão orando por você, para que você receba essa nutrição, para que você receba uma diferença na sua vida, para que você seja impactado pela ação do Espírito Santo. Você tem a liberdade de vir aqui, receber essa oração agora e falar: Senhor, eu quero escrever uma história digna de ser contada. Eu quero escrever uma história diferente. Eu já não quero mais parar no conselho dos ímpios. Eu quero viver as verdades da palavra na minha vida. Se você quiser, os obreiros estarão orando. Vem aqui e nós vamos estar orando por você, vamos estar abençoando a sua vida. Eu creio que aí onde você está, você pode receber também, mas quando você vem à frente, você está deixando seu orgulho ser quebrado e falar assim: eu preciso disso. E o primeiro passo para nós recebermos é deixar o Espírito Santo tratar dentro de nós. Amém, glória a Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós te exaltamos e glorificamos ao Senhor. Deus, nós precisamos tanto de Ti, nós precisamos tanto do Senhor. Quantas vezes nós nos pegamos, Pai, adotando o conselho dos ímpios na nossa vida. Quantas vezes nós nos pegamos parando no caminho deles e nos assentando até, e nós queremos nos arrepender diante do Senhor por estarmos agindo dessa forma. Nós queremos viver uma vida centrada nos padrões da Tua palavra, pois sabemos que só assim, Senhor, nós vamos dar frutos, só assim nós vamos alcançar o nosso próximo, só assim nós seremos levantados como uma igreja de acordo com o Teu plano e com o Teu propósito. Deus, quantas vezes buscamos a felicidade de acordo com os nossos padrões, de acordo com as nossas vontades e com os nossos desejos, mas hoje, Pai, nós queremos nos entregar ao Senhor e falar: toma conta da nossa vida, Senhor, eis-nos aqui, não se cumpra em nós o Teu querer, não se cumpra em nós a Tua vontade, não se cumpra em nós o meu querer, a minha vontade, o meu desejo, mas aquilo que é a Tua vontade para nós, aquilo que é o Teu plano estabelecido para nós, pois nós sabemos que quando nós cumprimos o propósito do Senhor para as nossas vidas, é no propósito que nós encontramos a plenitude, é no propósito que nós encontramos a verdadeira felicidade, é no propósito que nós encontramos aquilo que o Senhor tem separado para nós. Deus, em nome de Jesus, nós queremos viver essa realidade, e mais uma vez, Deus, nós queremos diante da Tua igreja entregar a nossa vida ao Senhor, entregar os nossos planos, entregar os nossos sonhos a Ti, porque o Senhor é digno de todas as coisas, e tudo o Senhor tem nos dado, e retornamos ao Senhor em louvor, em glória e em adoração, porque importa que o Senhor seja engrandecido, importa é obedecer à Tua vontade, importa é obedecer o Teu querer. Eis-nos aqui, ó Deus, para que o Teu propósito seja cumprido.
Assim, Deus, nós te pedimos, Pai. Assim nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados, você pode se assentar. Glória a Deus. Como eu falei no início aos irmãos, nós estamos em obediência à voz do Senhor. Estamos abrindo mão no conforto da família, estamos abrindo mão de funções, mas, como eu falei, importa que a vontade dele seja feita. E nós entregamos a nossa vida e a nossa casa. Eu escolhi entregar minha vida para ele. Nós temos escolhido isso, entregar a nossa vida ao Senhor. E estamos debaixo da direção dele. Eu quero agradecer ao carinho dessa igreja. Quero agradecer a cada irmão, a cada irmã. Dizer que nós amamos essa igreja faz parte da nossa história. Eu cheguei aqui em 2008, nós chegamos em 2008. Quando nós casamos, o pastor Israel, o pastor Iracema, já eram pastores aqui. E nós fomos morar no Rio de Janeiro, depois passamos um tempo em Brasília, e em 2008 nós retornamos para cá. O Felipe tinha 2 anos quando nós viemos, o Davi e o Levi nasceram aqui, nessa igreja. Hoje o Felipe está com 18, então foram 16 anos, né? Eu falei 14, foram 16. Foram 16 anos que nós tivemos aqui. E o Davi está com 14 anos e o Levi com 7. Aqui na Jaiara, eu cheguei como diácono. Comecei, eu acho, o ciclo que Deus fez foi algo interessante, que eu iniciei aqui juntamente com o Emerson e a Carla, trabalhando nos adolescentes. E eu saí trabalhando nos adolescentes do mesmo jeito. Mas foi tanto aprendizado. O Sérgio que saiu não foi o mesmo Sérgio que entrou, né? O Sérgio que entrou fazia tanta coisa feia. A Carla me aturou por muito tempo, né? Mas o Sérgio que entrou, que saiu, aprendeu muita coisa. E aqui nessa casa nós fomos líderes no Ministério de Louvor, regente do coral da igreja, líder dos homens, líder do conselho, participamos do conselho missionário. Mais o que? Grupos de convívio, até anotei aqui. Eu fui líder dos jovens antes do pastor Gessé, 2011, 12. Eu liderei o Ministério de Homens, professor da escola dominical e também um dos copastores. E foi uma honra servir aos irmãos nesse tempo. E enquanto eu servia, eu aprendi muito. Enquanto eu servia, Deus mudou muita coisa na minha natureza. Enquanto eu servia, eu conheci um Deus que eu não conhecia. Então, irmãos, eu sempre fui um amante da obra do Senhor. Eu acho que eu herdei isso muito da minha casa, da minha família. Mas eu encorajo vocês a estarem dispostos a servir ao Senhor. Não se sobrecarregar com cargos e funções, mas estar sempre disposto a servir a Ele. Porque à medida que você serve, você cresce. À medida que você serve, você é alimentado. À medida que você serve, a sua família é nutrida e é cuidada. Então eu quero agradecer à igreja, aos irmãos. Continuem orando por nós. Vocês não vão ficar livres da gente. Volta e meia, numas férias, a gente vai estar por aqui, se Deus quiser. E nós contamos com as orações de cada um. E indo ali para Campinas, São Paulo, nossa casa vai estar de portas abertas. Nós vamos manter o mesmo contato. Então esperamos receber os nossos irmãos lá. Deus abençoe, queridos, obrigado. Foi um prazer mais uma vez ministrar aos irmãos essa noite. Amém, graças a Deus. Eu quero convidar então aqui a pastora Juliane, convidar os filhos para nós estarmos aqui então fazendo aquilo que é o princípio bíblico, né? Aqueles que foram enviados foram selecionados, oraram, impuseram as mãos e os enviaram. Então eu quero convidar aqui os pastores para estar participando, né? E enquanto os meninos chegam aqui, a pastora Juliane então já aproveita e fala também. A paz do Senhor.
Irmãos, é um misto de sentimento que está aqui dentro. Como o Sérgio disse, nós temos convicção que Deus tem nos chamado para um tempo longe daqui, em outro lugar. Nós recebemos uma palavra do Senhor e ela foi muito enfática. E a palavra foi justamente essa que o pastor leu: sai da sua terra, da sua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. E foi de uma forma muito inédita para a gente, porque Deus fez tudo isso dentro do nosso coração primeiro. Deus começou a gerar uma inquietação, como se o tempo estivesse acabando aqui. E em janeiro eu tive uma experiência com Deus, ali na minha devocional, num dia de manhã. O Senhor me levou naquele texto, é Êxodo, meu bem? Eu tenho anotado lá, Êxodo, quando fala sobre a nuvem que Deus colocava sobre o povo de Israel. E quando a nuvem se movia, o povo levantava acampamento e andava na direção que a nuvem indicava. E eu li aquele texto, e é como se aquele texto saltasse os meus olhos, o meu coração. Eu sei quando o Espírito Santo está falando comigo algo diferente, embora eu já conhecesse o texto. E eu parei naquele texto e comecei a meditar. E o Senhor falou comigo: filha, a nuvem está se movendo sobre a sua casa. E Ele me mostrava aquele texto e Ele falava: presta atenção que o povo não se prendia nas condições do lugar. Quando a nuvem parava sobre um lugar que era confortável, tinha água, e o povo ficava bem ali estabelecido por um tempo. Quando a nuvem se movimentava, o povo não permanecia no lugar, por mais confortável que ele estivesse. Porque a presença que simbolizava aquela nuvem, a presença de Deus, se movia, e o povo fazia a mesma movimentação de ir ou de parar. Era a nuvem que dizia. E o Senhor falou: a nuvem está se movendo, vocês precisam ir. E irmãos, é doído porque nós amamos vocês. Eu vim aqui para Jaiara, eu tinha 15 anos quando meu pai assumiu aqui. Foi numa fase que muitos falavam: que loucura, vocês vão tirar os filhos de vocês na adolescência e vão para outra igreja. Mas a gente veio aqui para essa igreja e nós somos tão bem acolhidos, a gente se sentiu tão amado, que a gente nunca teve crise de ter tido essa mudança. Parece que a gente nunca fez parte de outro lugar. E essa parte é a parte dolorida da coisa, né, da história. Mas tem tanta alegria no nosso coração, porque o nosso desejo maior é viver a vontade de Deus. Para mim, não faz sentido viver nessa vida, por melhor que ela tenha sido, mas o propósito não ser cumprido. E eu orava, eu falava: Senhor, me ensina a me locomover, a me movimentar quando a Tua presença estiver me incitando para isso. Não me deixe querer ficar presa nas condições confortáveis que me cercarem. E o nosso desejo hoje é servir ao Senhor como nós servimos aqui os irmãos. Não sei o que o Senhor tem preparado para nós em Campinas. Eu não sei por quanto tempo ficaremos lá. Mas o meu desejo, a minha oração é que o nosso coração continue disponível para as movimentações que o Senhor quer fazer conosco, a nossa casa. E nesse momento, eu quero muito agradecer aos irmãos por esse tempo de caminhada, por ter vivido igreja com os irmãos como nós vivemos. Vocês são muito preciosos, cada um do seu jeito. Nós nos sentimos muito amados, muito acolhidos, muito respeitados pelos irmãos. E isso não tem preço, isso é só o Senhor que pode fazer. E eu quero agradecer aos irmãos com todo o nosso coração. E continuem orando por nós. Como o Sérgio disse, de vez em quando vocês vão nos ver aqui, né? E o sentimento que me move,
Eu falei isso de manhã. O que vem na minha mente nesse momento de despedida é o que Paulo escreve lá aos Filipenses, no capítulo 3. Ele diz, capítulo 1, versículo 3: dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vós nas minhas orações. Então, irmãos, nas nossas orações, o nosso coração vai estar sempre cheio de gratidão ao Senhor por esse tempo que nós vivemos juntos. Muito obrigada pelo carinho, pelo amor, pelas orações, pelas intercessões. Que o Senhor continue nos unindo nesse elo mais forte que é o amor, e que nós continuemos caminhando com esse coração disposto a obedecer ao Senhor, custe o que custar. Deus nos abençoe. Olá. Como minha mãe disse, né, é um sentimento de gratidão mesmo. E uma das vezes que eu falei aos adolescentes, eu falei um pouco sobre isso, sobre obediência. Pela obediência que a gente é salvo hoje, porque a Bíblia fala que Jesus foi obediente até a morte de cruz. A Bíblia dá uma vazão para Jesus ter escolhido fugir do propósito, mas ele foi obediente. Mas também por essa mesma obediência, ou pela desobediência, Moisés não entrou na terra prometida, porque Jesus disse, fala com a rocha, e Moisés bateu na rocha. Então a obediência é a chave da vida cristã. Então que se o Senhor falar algo no seu coração, obedeça, não dê para trás. A obediência é a chave para acessarmos coisas mais profundas com Jesus e coisas maiores no céu. Então, um sentimento de gratidão por tudo, por cada irmão, por cada conversa e por cada marca que vocês estão deixando na gente. A gente ama muito vocês. Eu queria falar, como todos já falaram, é um sentimento de gratidão a Deus, primeiramente, que nos deu essa família em Cristo gigante. Muito obrigado por tudo, que aqui foi onde eu construí minhas melhores amizades. Desde quando eu nasci, só frequentei essa igreja. Muito obrigado por cada um de vocês que formou uma parte da minha história aqui. Eu queria agradecer meus amigos, né, principalmente, e a Deus. Muito obrigado. E eu quero deixar um recado. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 1, fala que Jesus, fala quando Jesus liberou os 12 discípulos e lhes deu autoridade para curar, expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. E eu creio aqui que todo mundo é discípulo de Jesus. Então essa autoridade está sobre você, e que você possa curar e libertar pessoas no nome dele e para glorificar ele. Então, no nome de Jesus eu declaro isso, e muito obrigado por tudo. Eu falei hoje de manhã também, e eu faço questão mais uma vez de falar, repetir o que eu falei de manhã, e que eu gostaria que toda a igreja ouvisse isso. Eu quero, diante dos irmãos, honrar a vida do nosso pastor, da nossa pastora, que eu tenho a alegria de falar que é o meu sogro e minha sogra. Me abraçaram como filho, e tudo que nós vivemos durante esse tempo aqui, todo o aprendizado, toda a construção, passa pela vida deles, passa pela liberalidade deles. E é muito bom, queridos, nós ouvimos tantos escândalos, tantas coisas por aí, mas eu tenho certeza que talvez você já tenha vivido isso. Onde nós vamos nessa cidade e fala assim, de qual igreja você é? Eu sou da igreja do pastor Israel. Às vezes as pessoas nem sabem que eu sou o genro dele, mas fala, ali é um homem de Deus, ali é um homem fiel a Deus, ali é um homem íntegro. E nós temos um privilégio de sermos pastoreados por um homem assim. E eu quero, diante de toda a igreja, honrar o Senhor, pastor, agradecer por tudo. Já falei de manhã e quero repetir diante dos nossos irmãos que eu te amo muito. O Senhor e a pastora são pais para mim, e onde nós formos, por onde nós passarmos, seja aqui, seja distante,
nós vamos fazer sempre de tudo para que o seu nome seja honrado. Nós vamos fazer sempre de tudo para que o nome do Senhor seja lembrado, porque em cada um de nós tem uma marca do Senhor e da pastora Iracema. Isso nós nunca esqueceremos, seja aqui ou onde for. Nós vamos falar: nós somos filhos do pastor Israel e da pastora Iracema. Nós temos sido construídos por ele. Eu tenho certeza que ainda vamos viver muitas realizações em Cristo, na nossa casa, na nossa família. Mais uma vez eu digo, eu amo muito vocês, admiro vocês. Vocês têm o meu coração e a minha fidelidade para sempre. Te amo, tá? Convidar a pastora Iracema aqui para participar desse momento. Paz do Senhor, queridos. Vocês são, depois de Deus, o nosso consolo. Eles estão indo, mas vocês estão aqui. Há um tempo atrás, eles vieram conversar conosco e disseram que o Espírito Santo estava chamando eles para um novo lugar. E eu confesso que orei muito, lutei muito com Deus, mas quanto mais eu orava, mais isso escorregava das minhas mãos. E Deus me fazia entender que eu criei filhos para a glória dele. Hoje uma irmã ali na portaria falou: pastora, como que a senhora dá conta? Como que a senhora deixa a Ju embora? Eu falei: querida, nem eu sou de mim mesma, muito menos ela, né? Os nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor. Então é um misto de alegria por vê-los indo, fazendo a vontade de Deus. Deus vai usá-los ali poderosamente. O que é que vai acontecer? Eu não sei, mas eu sei que o nome do Senhor será glorificado. Eu sei que é uma saga, né? A nossa família tem mais de 42 pastores, a minha família. E aqui está a 5ª geração, né? E eu sei também que eles serão pastores e seguirão as ordens do Senhor e servirão aos santos. E o Senhor jamais esquecerá desse trabalho que eles vão fazer para o Senhor em qualquer lugar. Eles foram gerados no meu ventre para um propósito, com um propósito. E eu sei que o Sérgio também foi gerado no ventre da Vani, também para um propósito aqui nesse mundo, que é servir a Deus e servir aos santos, às pessoas que Deus salvou e ama profundamente. Então eu quero agradecer também à igreja por vê-los assim, por amar nossos filhos, e que Deus abençoe a sua vida. Eu conto com a oração de vocês como igreja sobre a vida deles. Amém? Amém. Eu quero convidar todos os pastores que estão aí embaixo, e todos os líderes da igreja, para vir aqui, colocar as mãos sobre eles, ungir. Todos eles são pessoas cheias de ministérios, né? O pastor Sérgio já passou por várias frentes, a pastora Juliane também liderando, comandando louvor e ministrando a palavra. Felipe, ele não falou, mas ele era um baterista. Felipe hoje é um pregador, né? Deus tem levantado esse menino aí. E o Davi, que era também um guitarrista aqui todos eles cheios de ministério, cada um na sua liderança. Até o Levi aqui lidera a bagunça aqui quer dizer, é muito carismático, né? Os meninos muito chegados a ele, né? E ele está sempre ali arrebanhando muitas amizades. Então eu quero dizer, meus irmãos, para vocês: o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós
e vos conceda graça. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Todos de pé, estenda suas mãos para cá. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Se derrame até mil gerações, tua família, os teus filhos, os teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações, tua família, os teus filhos, os teus filhos, a bênção se derrame até mil gerações, tua família, os teus filhos, os teus filhos, se derrame até mil gerações, tua família, os teus filhos, os teus filhos, sua presença, por detrás, por diante, do teu lado, é por dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos conceda graça. O Senhor sobre vós levante seu rosto e vos dê a paz. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Queridos, Pastor Sérgio, vou pedir Pastor Sérgio, Pastora Juliane, para no final ficarem aqui na frente, tá certo? Se algum dos irmãos quiser cumprimentá-los, quiser se despedir, eles estarão viajando nessa terça-feira, então esse é o momento, né?
Assente só um instante, nós vamos encerrar agora. Pastor Carlos já vai fazer essa parte aqui, por favor. Amém, glória a Deus, glória a Jesus. Tudo na direção do Espírito Santo de Deus, né? Glória a Deus por isso. Queremos agora receber os nossos visitantes. Se coloque de pé, por favor, o Osvaldo, a Maria de Lourdes, o Edson, o Reinaldo, a Ellen, o Alisson e a Milka. Se coloquem de pé, por favor. Muito bem. Tem mais alguém? Tem mais alguém entre nós que está nos visitando? Se tiver, se coloque de pé também. Muito bem, muito bem. Então vamos receber nossos irmãos. Digam assim comigo: sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre, voltem mesmo, né? Quem estiver mais próximo, levante e cumprimente nossos irmãos, por favor. Não deixe de cumprimentá-los, não deixe de abraçá-los no nome de Jesus. Irmã Gessilene, quer dar um aviso rapidinho? Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Eu vim dar um aviso, eu dei semana passada esse mesmo aviso sobre a nossa conferência missionária. Provavelmente você já ouviu, mas eu creio que tem pessoas aqui que poderia não estar aqui no culto passado, né? Nossa conferência é mês que vem, dia 30, 31 e 1º de setembro, né? Que domingo vai cair bem no primeiro dia de setembro. A nossa conferência missionária esse ano tem o tema A Missão de Deus e Eu. E nós confeccionamos essas camisetas e estamos vendendo aqui no salão, aqui do lado. E eu quero convidar a igreja para passar ali depois do culto e adquirir a sua camiseta. Custa apenas R$ 38. Você pode pagar no Pix, no cartão e em dinheiro. E esse dinheiro, queridos, que nós arrecadamos com a venda das camisetas é para a gente custear a conferência, para nós podermos pagar as despesas que são geradas com essa conferência. Então, se você compra uma camiseta, você está patrocinando a conferência missionária. Amém? Deus continue abençoando a igreja. Amém, glória a Deus. Fala, irmã Dorcelina. Pai do Senhor, igreja, nós fizemos um caldo delicioso no círculo de oração e venha saborear no caldo de mandioca e de milho. E Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Bem, irmãos, a nossa programação da semana é normal, exceto que no domingo que vem a nossa ceia, né, a nossa Santa Ceia. Então, essa semana nós teremos oração às 6 horas da manhã. Então, todos que puderem, venham e estejam participando no nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Estendam todas as mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, com nossas famílias, hoje e sempre. Tenham todos uma boa noite, tenham uma ótima semana no nome de Jesus.